Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da temporada do Aconteceu no Rio Grande do Sul sobre a Guerra dos Farrapos. Nos anteriores, nós falamos sobre Bento Gonçalves, o líder dos Farroupilhas, e Duque de Caxias, o líder dos Imperiais, na última fase da Guerra dos Farrapos. De 1835 a 45 a guerra, Duque de Caxias chegou em 1842. Esses episódios, para você que não assistiu ainda, estão disponíveis no canal GZH no YouTube. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o negro, que lutou nos dois lados, o massacre de Porongos, os lanceiros negros e a escravidão naquele período na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. E o último episódio da próxima semana será sobre Bento Manuel Ribeiro, que ficou conhecido como o Vira-Casaca por liderar tropas dos dois lados, dos Farroupilhas e dos Imperiais. Essa temporada do Aconteceu no Rio Grande do Sul tem o oferecimento de Carrefour, há 50 anos alimentando o seu melhor, Sans Clube, vale muito ser Sans, chegou o novo Chevrolet Onix, venha conhecer. Tem Isabela, tem história para contar no Parque Harmonia. Betano, o app de apostas e cassino favorito dos gaúchos. Piracanjuba, 70 anos. Viver bem é celebrar a nossa história. Liquigás e Copa Energia, energia que transforma vidas. E Blueville, tá em tudo, em cada grão tem uma história. O convidado para falar dos lanceiros negros é o historiador Vinícius Oliveira, professor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Professor, muito bem-vindo ao Aconteceu no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Leandro. Saúdo a ti, a toda a equipe do Aconteceu no RS e a todos que nos acompanham aí nas plataformas do GZH. Professor, antes de falarmos de lanceiros negros, do massacre de Porongos, eu quero contextualizar o papel do negro na sociedade sul-rio-grandense naquele período antes da guerra, antes de 1835, como era a escravidão aqui no Rio Grande do Sul, como o senhor poderia apresentar dentro daquela sociedade o papel do negro, do escravizado? Certo. Essa questão ela é fundamental, Leandro, porque o Rio Grande do Sul, durante muito tempo, vendeu uma ideia, construiu uma narrativa, isso eu estou falando do início do século XX, de que o Rio Grande do Sul possuía uma singularidade, diversas singularidades, né? E entre elas estaria supostamente a baixa presença da escravidão nas diferentes tarefas do dia a dia. Se construiu uma ideia de que, além da baixa presença de escravizados, que teria os poucos escravizados que viveram aqui teriam vivido em condições mais benevolentes, tomariam mate junto com seu senhor nos galpões, enfim, que existiria uma espécie de uma democracia racial dos pampas, aos moldes do que foi construído também pelo Gilberto Freire, pensando em termos de produção historiográfica nacional. Gilberto Freire, um intelectual que na década de 30 trouxe o negro para as narrativas sobre a história do Brasil, porém pelo um prisma que amenizava a violência, as relações violentas que são constitutivas, né, desse regime que nós vivemos aqui por quase 400 anos. E o Rio Grande do Sul reproduziu e potencializou esse discurso, criando uma ideia de que nós seríamos frutos, em termos de formação social, basicamente de dois tipos sociais, digamos assim, ou o peão luso-platino, luso-espanhol das estâncias, ou de uma outra formação social derivada da imigração alemã e italiana, basicamente, e nessas narrativas pouco ou nenhum espaço era reservado para o papel do negro, né, do africano e seus descendentes escravizados. Essas versões começaram a ser contestadas a partir da década de 70, no Brasil de uma forma em geral. Particularmente nós temos a figura do Ottaviani e da Escola Sociológica Paulista, apenas para a gente situar numa macroanálise. E aqui no Rio Grande do Sul, né, tivemos o trabalho do Fernando Henrique Cardoso, um intelectual da Escola Sociológica da USP, que vai fazer também o primeiro trabalho
num caráter mais de denunciar o peso da escravidão e a violência constitutiva dessas relações. Hoje em dia, felizmente, nós temos uma produção historiográfica vastíssima sobre a história dos escravizados, do pós-abolição. É uma produção muito referenciada, referência, inclusive, para o Brasil de uma forma geral, né, que tem mostrado que a escravidão estava presente em todos os poros da sociedade escravista. Se nós pegarmos, por exemplo, Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre e Jaguarão também, por extensão, essas cidades que margeavam a Lagoa dos Patos e alguns outros afluentes, nós chegamos a ter, na década de 40, por exemplo, cerca de mais de 40% da população de escravizados no conjunto dessas 4 cidades. É um índice que se aproxima, por exemplo, ao que era a escravidão em Salvador e no Rio de Janeiro. Então, a escravidão era estrutural no Rio Grande do Sul. Ela tinha, para além da questão econômica, uma questão de status, uma questão simbólica muito importante também, ao ponto de pessoas com poucas posses empenharem grande parte dos seus recursos para ter um escravo como uma forma de projeção social também. Status social. Considerando uma pirâmide social, os escravizados estavam lá na base da pirâmide, logo acima vinham talvez os peões de estância que eram livres, na sequência talvez soldados, até chegar num topo de uma pirâmide onde nós teríamos naquela sociedade que era agropastoril, os estancieiros, os militares e aqueles altos funcionários do governo da corte. Exatamente. Tem um dado interessante, inclusive, se nós pegarmos a região de imigração alemã, que começa a se formar em 1824 e vai se consolidando economicamente justamente no período da Guerra dos Farrapos, pelo papel produtivo muito importante de dinamização da economia interna, produção de gêneros diversos, que não era uma característica daqui, foi uma região que conheceu uma grande presença de escravizados, inclusive escravizados de imigrantes e descendentes de imigrantes alemães, que é um tema que até pouco tempo não se falava, mas que ele nos faz rever muitos aspectos, né, cristalizados na memória, numa narrativa histórica do Rio Grande do Sul muito idílica, muito idealizada, muito fruto de uma projeção de como nós, enquanto sociedade, em determinados momentos, nos voltamos para o passado e desejamos que o passado seja visto. A Revolução, ou a Guerra dos Farrapos, como eu prefiro chamar, sem dúvida é o tema mais destacado em termos de constituição de uma identidade regional. Não é à toa que esse tema volta não só na Revolução Farroupilha, nos períodos de comemoração desse conflito, mas em momentos de disputas políticas. Então, existe, inclusive, uma disputa política atual, partidária, inclusive, digamos, sobre o legado, sobre os ideais, quem representaria melhor esses ideais farroupilhas. Então, é um tema sensível. Falar sobre lanceiros negros e porongos, a traição ou surpresa de porongos, também é um tema sensível, mas cada vez mais necessário, uma vez que isso consolidou, inclusive, nas pautas do movimento negro, da intelectualidade negra, inclusive como suporte para uma série de reivindicações de reparação do presente, né? Então, essa é uma outra dimensão que a gente pode conversar ao longo desse nosso bate-papo, e que é fundamental também pensar como que a gente rememora, como que a gente olha para o passado. Sim. E como que esse olhar para o passado ele vai mudando ao longo das gerações e das demandas do presente. Então, acaba que porongos e lanceiros negros é uma questão do passado que tem uma profunda relação com o presente, com a atualidade. Desculpa. Professor, a gente sabe que negros já estavam junto com portugueses, açorianos, desde o início da ocupação desse território mais ao sul do Brasil, que demorou bem mais em relação às províncias mais ao norte. Agora, o aumento significativo dessa população cativa se dá a partir do desenvolvimento das charqueadas aí no sul do estado, aliás, região de onde saíram os principais líderes farroupilhas. Exatamente, esse complexo portuário charqueador, digamos assim, que englobava o que era a base econômica do estado até então, né? Eu falei que a imigração a partir de 1824 começa a dinamizar e criar um outro polo econômico, mas a economia e a política no estado ainda estava muito alicerçada nessa relação entre a produção de gado nas estâncias, na metade sul do estado, onde
também vários estudos, como, por exemplo, do Luiz Farinati, entre outros tantos, que é um historiador que dá aula em Santa Maria, na Federal de Santa Maria. Eu cito esses trabalhos no intuito também de buscar divulgá-los, porque eles estão disponíveis. Basta colocar uma pesquisa rápida na internet, se acha muito material, mostrando então a importância estrutural como peão, como trabalhador nos espaços urbanos, como marinheiros negros livres e escravizados eram fundamentais, já desde o período colonial e passando por todo o período imperial. As cidades, né, o próprio Estado brasileiro e a igreja possuíam escravizados, então eles estavam, de fato, era a base do trabalho no Estado. Pelotas chegou a ter mais de 50% da população não branca, entre escravizados e negros livres, pardos e outras denominações que existiam na época. Então já não é mais possível analisar a história do Rio Grande do Sul sem levar em conta esses dados fundamentais, né? E esse aumento populacional negro aí na região de Pelotas, em especial, Pelotas, Bagé, Rio Grande, daí por consequência também Porto Alegre, porque estava crescendo, se dá a partir de 1800, é isso? Com as charqueadas ganhando força e mercado fora. Exatamente, a partir desse início do século XX, as charqueadas vão ter um papel fundamental para a escravidão, não só enquanto concentração de trabalho, mas porque a matéria-prima... No século XIX, né? No século XIX vai ser importado o charque, vai ser o alimento básico para a escravaria e para a população pobre. No Atlântico inteiro, o Rio Grande do Sul exportava charque e seus derivados para Cuba, para os Estados Unidos, para outras regiões do Brasil, sebo, couro, crinas, casco para a Europa, para a Revolução Industrial. Então a gente tem uma articulação atlântica, como tem sido visto ultimamente, e que passava, como eu falei, pelos próprios braços dos marinheiros que carregavam esses produtos, que circulavam entre esses espaços todos. Então, sem dúvida, as charqueadas teve um papel fundamental, e na própria regimentação daqui a pouco, como falarmos, quando nós formos falar mais a respeito de onde que vinham esses escravizados, dos primeiros grandes fontes de soldados negros para os farroupilhas foi justamente as charqueadas, num conflito que aconteceu em 1836, na cidade de Pelotas, onde se tem o registro que cerca de 500 escravizados foram roubados pelos farroupilhas das charqueadas legalistas, digamos assim, imperiais, né? Então serviram de base para a constituição dos primeiros regimentos de lanceiros negros, como nós denominamos. Interessante, a gente já vai voltar nesse ponto, professor, que é importante quando a gente vai começar a apresentar os lanceiros negros, mas antes eu gostaria de falar um pouco mais sobre quem era o escravizado, qual era essa relação de poder, de propriedade do senhor ou da senhora em relação ao cativo. Eu gosto muito de ler os classificados de jornais antigos, e daí esses jornais da época, inclusive da Revolução Farroupilha, apresentavam com muita frequência, talvez fosse um dos produtos mais frequentes nos classificados, pessoas, aluguel e venda de cativos, inclusive de crianças, vendiam crianças cativas e no caso dos adultos sempre colocavam ali as características físicas, diziam o que eles poderiam fazer, porque eles trabalhavam também nas cidades, não só nas propriedades rurais. Como é que era essa relação? Afinal, um escravizado, qual era o poder que tinha o senhor e a senhora em relação ao ser humano, ao escravizado? Pergunta mais do que importante. O processo de escravização na modernidade buscou desumanizar esses indivíduos que eram arrancados das suas comunidades de origem, né? O que é desumanizar? Tu negar a dimensão de existência mesmo, humana, né? Considerar como um objeto, tanto que se nós pegarmos um inventário de transmissão de herança, como é feito até hoje, quando uma pessoa vai alegar propriedade, vai estar lá listado 500 bois, uma casa, 2 mesas, 5 cadeiras, e entre os bens da propriedade vão estar listados os escravizados com as suas características, a sua avaliação, seu valor de mercado. Então, a própria Igreja Católica negou o reconhecimento de africanos e indígenas como
como humanos, né? Então aí colocou a possibilidade justamente de serem escravizados e até como uma possibilidade de humanização através da assimilação do catolicismo, né, que seria uma forma de salvar a alma desses indivíduos que não eram considerados plenamente humanos. Então a gente vê que a partir daí o lugar estrutural que era reservado para esses amplos grupos, né, tanto os nascidos no continente africano quanto os seus descendentes aqui no Brasil. E, consequentemente, eles estavam sujeitos a toda uma gama de violências, de arbitrariedades, de uma escala muito ampla de violência, que vai desde a violência física até a impossibilidade de permanecer junto aos seus grupos de origem, aos seus grupos familiares. E é interessante que a gente muitas vezes olha para o passado, né, e isso é uma construção ideológica também, e vê esses escravizados apenas como indivíduos brutos, né, que estavam ali fazendo aquele trabalho bruto, e não vê, por exemplo, o alto grau de especialização que os escravizados tinham, lavadeiras, engomadeiras, carpinteiros, pedreiros, ourives, aqui para falar apenas de algumas atividades urbanas, né, onde esses indivíduos estavam presentes também. E, ao mesmo tempo, a historiografia tem buscado cada vez mais mostrar, não é a palavra resgatar, não é o certo, mas trazer a visibilidade para as diversas formas de resistência que esses indivíduos colocavam em prática, não só a resistência mais extrema, como a fuga para formar um quilombo, ou a morte do senhor, né, esses atos mais extremos, como aquela forma de resistência cotidiana do dia a dia, que ainda que não rompesse com a escravidão, fazia diferença nesse processo constante de luta, né, contra a desumanização, né, desde a luta para a manutenção da família escrava, a busca de compra da própria alforria, né, com esforços próprios, uma diversidade de formas de lutas de resistência cultural também que estão, de alguma forma, né, algumas delas presentes nos dias de hoje, como a própria religiosidade, que talvez seja o espaço onde a gente mais visualiza, digamos, as sobrevivências dessa identidade africana aqui no nosso estado, que agora, recentemente, mais uma vez, o censo nacional mostrou que é o estado onde nós temos a maior quantidade de pessoas que se autodeclaram como afro-religiosas. A liberdade só era possível por fuga ou a compra, no caso, a alforria? Sim, a fuga, né, era uma liberdade precária, sempre sujeita à dificuldade de recaptura. Muitos escravizados fugiam não para formar quilombos, mas fugiam para grandes cidades, onde tentavam se passar por livres, se inseriam em comunidades de livres, de libertos, e tentavam se passar por livres. Isso tem diversos casos. Até um historiador chama isso de a fuga para dentro, né? Existia a fuga para fora, para os quilombos, e a fuga para dentro. E como é que se comprovava, professor? Agora fiquei curioso, como é que se comprovava ali que ele era livre? Era um papel? Existia, esses escravizados faziam um esforço gigantesco de manter um papel. Muitas vezes eles depositavam esse papel com alguma pessoa de confiança, né, com medo de que fosse extraviado. Muitas vezes escravizados libertos perderam a sua condição de liberdade por não conseguir apresentar, ou qualquer pessoa poderia simplesmente rasgar esse papel, e se essa pessoa fosse originária, tivesse tido a sua liberdade registrada numa cidade distante, ela teria dificuldade de comprovar, e ainda mais muitas vezes contando com um jogo de influência daquele que o escravizou, né, em tentar perpetuar essa escravização ilegal. E a alforria, ela poderia ser concedida pelo senhor, ela poderia ser comprada com recursos próprios, embora o senhor não era obrigado a aceitar a compra. Isso vai ser instituído apenas lá no final da escravidão, a obrigatoriedade do senhor aceitar que o escravizado comprasse, né? E muitas vezes era uma liberdade condicional, uma alforria condicional. O escravizado teria que trabalhar até a morte do senhor, teria que trabalhar por mais 10, 12 anos, que era uma estratégia senhorial também de tentar, entre aspas, usando o termo senhorial, amansar o escravizado, né? Aquele escravizado que tivesse numa numa alforria, sujeito a uma alforria condicionada, que poderia ser revogada a qualquer momento, seria menos provável ele se revoltar do que né? Porque ele poderia perder aquela liberdade almejada daqui a 10, 12 anos.
Então existia esse jogo senhorial também de tentar criar seus mecanismos de combater qualquer forma de resistência. A população do Rio Grande do Sul tem os números, eles são desencontrados, né? Nessa época não se tinha um censo preciso das coisas, mas tem uma estimativa que o Rio Grande do Sul teria no início da Revolução Farroupilha ou da Guerra dos Farrapos em torno de 150 mil habitantes e Porto Alegre em torno de 15 mil. Eu estou com um livro aqui, Os Farrapos, de Carlos Urbim, e ele coloca uma estimativa de 25% da população da província escravizada. É mais ou menos por aí? O senhor tem outros números? Sim, Leandro, como você falou, são dados imprecisos, né, pelas dificuldades censitárias da época, mas os números são aproximados. E claro que nós temos regiões em que a concentração era muito maior, como o sul do estado, como o sul do estado, setores mais dinâmicos, né, onde vai se apresentar uma maior concentração, mas a gente tem verificado essa presença disseminada em todas as regiões, em maior e menor grau. Bom, daí a gente chega a 1835. Aqui o senhor já contextualizou o papel do negro naquela sociedade, onde ele estava mais concentrado, né? Qual era a relação do escravizado com o senhor ou com a senhora. E agora nós chegamos à Guerra dos Farrapos. Ela estourou em 35, teve a invasão de Porto Alegre, ou a entrada de Porto Alegre em 20 de setembro. E aí, a partir daquele momento, teve em 1836 a proclamação da República Rio-Grandense e foram muitos combates, muitas batalhas entre os imperiais, caramurus e os farroupilhas. Negros, escravizados ou não, lutaram dos dois lados. Acho que esse é um ponto importante. Lutaram tanto com os imperiais quanto com os farroupilhas. Exatamente. Isso é muito interessante. Era, na realidade, uma prática que não se restringiu ao Brasil, mas em todas as Américas, a presença de negros em batalhões militares. É interessante que desde o início, em 2 de outubro de 1835, quando teve o famoso combate da Ponte da Zenha, que é considerado, digamos, o ato militar inaugural desse conflito, nós temos um registro que está sob posse do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, numa publicação, né, onde se fez um levantamento de fontes sobre a Guerra dos Farrapos. É uma referência que fala que as forças dos revoltosos que se apresentaram na Ponte da Zenha e entraram na cidade de Porto Alegre, que tinha mais ou menos 80 a 90 pessoas, eram compostas, abre aspas, por índios, negros e mulatos, pela maior parte armados de lanças. Então nós já temos essa referência já da presença fundamental do escravizado, do negro, do liberto, do indígena, né, dos grupos populares, digamos assim, não brancos, já no momento inaugural. Uhum. É interessante que se nós pegarmos as representações artísticas que nós temos, como por exemplo, uma imagem muito famosa, a Carga de Cavalaria, que foi feita em 1893 pelo Guilherme Littrán, é uma imagem muito famosa, que mostra, né, uma representação dos farroupilhas a cavalo, com lanças, com as 3 cores farroupilhas. Nós temos unicamente lanceiros brancos nesse momento. Então, durante muito tempo, nós tivemos representações, projeções idealizadas que não correspondem ao que a gente verifica nas fontes históricas. Então, quando a gente fala de visibilidade do negro, né, essa visibilidade está só não nos textos historiográficos, mas ela está presente também nas próprias representações artísticas, né, que, sem dúvida, acho que é a forma que mais consolida uma memória histórica, talvez mais do que os textos históricos, é o campo da arte, tem um papel fundamental. E depois nós podemos até falar como que nos dias de hoje tem surgido toda uma busca de representação artística também que contempla esses grupos. Mas eles estavam presentes desse momento inicial. Nós temos um relato também do Hillebrand, que era um diretor da colônia de São Leopoldo. Sim, uhum. Falando a mesma afirmação de que a maior parte dessa tropa era composto por negros indígenas. Então nós vamos ter essa presença negra fundamental na Revolução Farroupilha, na Guerra dos Farrapos, na verdade não só como soldados, mas numa série de atividades correlatas, produção de fazendas que produziam erva mate, na produção de pólvora, numa série de serviços
fundamentais à manutenção do esforço de guerra, onde tu tinha, assim como nos outros setores da economia, em momentos de paz, tu tinha um papel fundamental desse escravizado sendo utilizado. E eles iam amando, por obrigatoriedade, amando dos seus senhores, seus proprietários? Existiam diferentes formas de arregimentação, né, digamos, de obtenção. Uma delas era como eu já falei, né, houve essa roubo de escravizados de pessoas, de proprietários legalistas. Havia também a regimentação, digamos, voluntária. Nós temos relatos, por exemplo, de um documento muito interessante aqui, que eu vou até... Você só me dá um minutinho que eu estou consultando as anotações aqui. Eu vou dar alguns nomes interessantes. Francisco Cabinda, Moisés de Souza Neto. Moisés de Souza Neto, ele foi escravizado, filho do Antônio de Souza Neto. Ele foi soldado das tropas rebeldes sob o comando de seu pai, e depois ele deserta para o outro lado, né? Ele vai desertar e lutar pelo lado dos imperiais na 5ª Companhia de Cavalaria da Guarda Nacional, sob o comando do Francisco Pedro de Abreu, conhecido como Moringue, e depois ele acaba solicitando liberdade. Então esse foi um caso que ele foi concedido pelo seu senhor para lutar, um senhor conhecido, né, mas haviam muitos outros senhores que eram simpáticos à causa farroupilha e que concediam seus escravizados, muitas vezes como substituto a uma solicitação de arregimentação do seu filho. Mas existiam muitos escravizados que se apresentavam também, fugiam dos seus senhores e se apresentavam para as tropas farroupilhas como se fossem libertos, e o exército farroupilha não fazia muita questão de averiguar se de fato ele era um liberto ou se ele era um escravizado, porque havia dificuldade de obter soldados para suas tropas. Aliás, então, é interessante como os dois lados tratavam a questão do negro lutando pelo lado oponente, né? Estou novamente aqui com o livro Os Farrapos, de Carlos Urbim, e daí ele cita: em janeiro de 1839, o governo provincial divulgou ordens enviadas pelo regente do Império. Era para deixar bem claro que todos os escravos levados para os campos de batalha pelos farroupilhas seriam castigados com violência. Então, é os imperiais em relação aos escravos que estavam lutando com os farroupilhas. Daí Exato. Diz: todo escravo que for preso e tiver feito parte das forças rebeldes será logo aí, ou no local mais próximo em que se possa ter lugar correcional, punido com 200 a 1000 açoites. Daí seguiu o texto. E 4 meses depois, numa reação daí do governo da República Rio-Grandense, um decreto assinado por Bento Gonçalves, em maio de 1839, previa a execução sumária de um prisioneiro imperial a cada notificação de açoites de escravos. Daí aqui tem, mas da mesma forma também era uma punição, no caso, se lutasse pelo lado dos imperiais. Então aqui a gente vê, inclusive por documentos oficiais, como era. Eles tinham interesse na luta nas suas tropas, mas prometiam punições também no caso da luta pelas tropas oponentes. Exato, Leandro. Então é possível ver a partir dessa tua colocação como que a relação entre as autoridades militares com esses escravizados que estavam engajados, ela não diferia muito no campo imperial, no campo farroupilha. Isso nos mostra que havia uma questão estrutural do lugar do negro, do escravizado nessa sociedade, né? Mas então, assim, só para a gente resumir um pouco sobre as formas de arregimentação, então, eles eram recrutados basicamente entre domadores e campeiros na metade sul. Não se resumia a isso, mas era a grande região de origem, era justamente a região da pecuária, das estâncias. Podiam ser roubados dos inimigos, cedidos pelos senhores simpáticos à causa farroupilha, ou eles poderiam engajar voluntariamente, seduzidos com a promessa de liberdade que os farroupilhas fizeram, diferente dos imperiais, a promessa de liberdade ao final do conflito se eles lutassem nas tropas farroupilhas. Então isso é interessante porque nos mostra o engajamento voluntário, que a perspectiva política do escravizado não era lutar pela causa farroupilha, não era lutar pelos aqueles ideais de constituição do Estado, pelos interesses farroupilhas que na verdade eram interesses de um setor social específico dos estancieiros, né? Pensando na sua colocação
dentro de uma estrutura econômica e política do país que eles consideravam insatisfatória, mas tinha um projeto de obtenção de liberdade através do engajamento. Então, certamente, esses escravizados que fugiam e se apresentavam voluntariamente, eles estavam fazendo uma leitura política das possibilidades de liberdade ou de ausência de liberdade e consideravam vantajoso ou preferível viver o cenário de uma guerra do que continuar na escravização. Então, esse dado é muito interessante para a gente pensar que essa escravização no Rio Grande do Sul não era tão branda como aquela historiografia da década de 1930 falou. Era melhor ir para a guerra. Sair da senzala e ir para a guerra, sujeito a tudo que poderia acontecer, né? Então, isso colocava a possibilidade de fuga, por exemplo, para o Uruguai, onde a escravização foi abolida na década de 1840, então também era uma outra possibilidade de obtenção da liberdade, e também era uma forma de se distanciar de relações de domínio indesejadas. Então, tem uma tese de doutorado e vários artigos da Daniela Valandro de Carvalho, eu cito o nome dela, porque eu considero o trabalho de pesquisa histórica mais urgente para ser publicado no Rio Grande do Sul, porque vai avançar, não só estudar a respeito dos lanceiros, mas ele vai avançar trazendo documentos novos. Ela foi para o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, ela fez uma pesquisa profunda nos arquivos do Rio Grande do Sul também, e trouxe vários elementos novos, como um deles que nós podemos falar daqui a pouco, que é um dos temas polêmicos, o destino que esses escravizados tiveram, que esses lanceiros, né, tiveram após o Tratado do Ponte Verde. Então, ela traz muito essa ideia do protagonismo, ela traz uma série de nomes, a gente muitas vezes se refere aos escravizados, né, de uma forma anônima, mas é interessante, nós temos, por exemplo, Antônio Ribeiro, que ele era um escravizado do Bento Gonçalves, ele estava presente nessa tropa que eu comentei, que em 1835 protagonizou o combate da Ponte da Zenha, mas a gente não tem nenhuma rua chamada Antônio Ribeiro, nós não temos nenhuma rua chamada Francisco Cabinda, nós nem sabemos direito quem foram essas pessoas, mas temos muitas ruas chamadas Bento Gonçalves, Domingos José de Almeida. Então, isso é representativo quando a gente fala da invisibilidade e da necessidade de reparação, puxando um pouquinho para o presente, que eu sempre gosto de dialogar sobre a atualidade dessas questões. A gente vê que esses indivíduos, eles tinham a capacidade de fazer uma leitura política, apesar de toda a violência, o cerceamento que a escravização trazia. E a gente trazer esses nomes à tona, isso tem um potencial político muito grande para a educação antirracista, por exemplo, para aquele aluno negro na escola se identificar com esse mito fundador do Estado e, quem sabe, fazer uma narrativa alternativa a respeito do que foi essa guerra, né? Pensar, olhar para o passado e dizer, olha, tem aquela narrativa idealizadora do passado, mas nós podemos ver aqui uma outra protagonismo, outros anseios de liberdade que não estão contemplados na maior parte das narrativas históricas desse fato histórico, digamos assim, tão importante aqui para a nossa região. Os combatentes ficaram conhecidos como lanceiros negros, evidentemente porque lutavam com lanças, eles não usavam armas de fogo que estavam disponíveis para brancos, talvez não para todos, né, mas para parte dos brancos, eles lutavam exclusivamente com lanças. Lanças e facas foram... Foi o armamento básico em diversos desses conflitos que nós conhecemos aqui na região ao longo do século XIX, no começo do século XX, muitos deles denominados como revoluções, né? A Revolução de 23, a Revolta da Degola em 1893, né? Que eram artefatos da lida diária do trabalho, a faca, a lança, qualquer objeto pontiagudo, uma tesoura de tosquia quebrada, adaptava ela a fazer uma lança, né? Mas isso é uma das questões que a Daniela também foi atrás. Nós temos evidências de que alguns desses grupos, digamos, talvez mais selecionados entre um rol maior de lanceiros negros, em alguns momentos utilizaram armas de fogo, né? Não existia uma rigidez, embora a tendência era a não utilização. Mas, por exemplo, na Batalha de Porongos, a famigerada Carta de Porongos e polêmica, que daqui a pouco nós falaremos melhor, ela fala que os lanceiros, que os batalhões seriam desarmados sob o pretexto de desconfiança, seria retirado o cartuchame.
Então isso quer dizer que alguns grupos, alguns deles poderiam utilizar, ainda que não fosse, digamos, a modalidade de armamento predominante. Importante. Né? Então nós tínhamos lanceiros na infantaria, nós tínhamos lanceiros na cavalaria. Os lanceiros chegaram, segundo o Spencer Leitman, que é um historiador estrangeiro que pesquisou na década de 70 a questão farroupilha e que começa a trazer à tona dados sobre os lanceiros, ele vai nos mostrar justamente alguns desses dados. Então é um trabalho já que tem um papel importante, né? Nesse período já da década de 70, e que o movimento negro vai ter um papel importante em começar a trazer essa informação, tensionar, digamos assim, Oliveira Silveira, Guarani dos Santos, já na década de 70, lá quando surge o movimento sobre o 20 de novembro, que é um movimento que, interessantíssimo, né? Surge justamente no estado do Rio Grande do Sul, um estado que faz até hoje um esforço de se vender enquanto um estado branco, é onde surge o movimento político em torno do 20 de novembro, como uma data importante das lutas, né? Professor, a gente fez todo o contexto aqui sobre o cenário da escravidão no Rio Grande do Sul, a presença do negro, livre ou escravizado, nos dois lados do conflito, e nós vamos chegar agora a esse momento que é conhecido como o Massacre de Porongos. Dia 14 de novembro de 1844, na localidade conhecida como Cerro dos Porongos, hoje município de Pinheiro Machado. Conte o que se sabe, quais são as versões sobre esse episódio. Perfeito. Esse é um tema que é fundamental, é delicado, no sentido de que não dá impossibilidade de falar dele, mas que suscita posicionamentos apaixonados muitas vezes, porque ele vai trazer uma polêmica muito grande. O que foi a Batalha de Porongos? Também denominada Surpresa Batalha ou Traição de Porongos. Consistiu num ataque das tropas imperiais lideradas, né, pelo Moringue, o coronel Francisco Pedro de Abreu, ao corpo de lanceiros negros que estava estacionado no Cerro de Porongos. À época era Piratini, atualmente é 4º distrito de Pinheiro Machado, né? E esses lanceiros estavam, além dos lanceiros, haviam outros grupos também de índios e brancos, outras tropas arregimentadas sob o comando do Davi Canabarro. Esse ataque acontecido em 14 de novembro vai gerar, acaba que ali a gente tem a morte, o assassinato de, não se sabe exatamente quantos lanceiros, mas entre 80 e 100 se especula. E anos depois desse evento, no final da década de 1850, vem à tona um documento que é conhecido como a Carta de Porongos, né, um documento enviado pelo então Barão de Caxias, posteriormente Duque de Caxias, que ele era o comandante principal das tropas imperiais aqui no Rio Grande do Sul, e esse documento ele vai oferecer ao Francisco Pedro de Abreu, que era quem atacou os lanceiros em Porongos, né, um imperial, informações dizendo, ataque as tropas inimigas que vão estar estacionadas, eu posso asseverar, eu posso garantir que elas vão estar estacionadas no dia 14, né, nas imediações do Cerro de Porongos, que elas vão estar sob o comando do Canabarro, e ataque às 2 horas da madrugada, eu posso garantir que elas vão estar desarmadas, vai ser retirado o cartuchame sob o pretexto de desconfiança desses grupos, né? E aí tem um momento que os trechos que são os trechos começam a ser mais polêmicos. Abre aspas. No conflito, poupe o sangue brasileiro quanto puder, particularmente da gente branca da província. Por exclusão, né, informa que as pessoas não brancas não precisavam ser poupadas. Não receie da infantaria inimiga, pois ela há de receber ordem de um ministro e de seu general em chefe para entregar o cartuchame sob pretexto de desconfiança. Todo segredo é dispensável nessa ocasião, e aí continua, né, as informações, e lá no final do documento está assinado Barão de Caxias. Uma das primeiras pessoas a denunciar foi o Domingos José de Almeida, que era um farroupilha de Pelotas, destacadíssimo, escravista, que tinha propriedades também em Montevidéu,
e denuncia esse documento. E aí, a partir de então, inicia-se uma polêmica. Se o Canabarro ele foi atacado de surpresa ou ele foi atacado numa traição, a partir de uma traição estabelecida entre uma liderança imperial e uma liderança farroupilha. Sim, se ele teria feito um acordo para entregar... Um acordo. Uhum. Exatamente. Porque ele estava nesse acampamento, é bom, né, a gente dizer, ele estava nesse acampamento, assim como o General Neto, e quando ocorreu o ataque, ele acabou fugindo a cavalo. Exatamente. E aí começa uma polêmica, um grande debate, tem testemunhas, relato de testemunhas presenciais que teriam dito que o Canabarro foi avisado e que não tomou providência nenhuma, que de fato ele afastou os soldados negros do restante, inclusive teriam sido colocados num lugar assim, logisticamente não interessante, onde eles ficaram meio encurralados, sem possibilidade de fuga. E aí do outro lado, que tenta defender o Canabarro, há essa narrativa de uma testemunha que diz que esse documento teria sido forjado para macular a imagem da única liderança farroupilha que ainda teria capacidade de arregimentar forças para lutar contra o Império, que seria o Canabarro. Porque esse documento ele veio, 10 anos depois no final da década de 50, lá no final dos anos 1850, então, mais ou menos isso. Os defensores do Davi Canabarro dizem que era uma tentativa, talvez, de opositores políticos de macular a imagem dele. Exatamente. Aí tem gente que diz que a assinatura é falsa, mas essa testemunha que afirma e hoje em dia sabe-se que a assinatura é verdadeira. Então existe essa polêmica entre se eles foram atacados de surpresa, o que consequentemente inocentaria a elite farroupilha de um acordo para eliminar os lanceiros negros, ou se eles teriam sido atacados num acordo entre as lideranças, entre o Barão de Caxias e o Davi Canabarro, para, enfim, né, eliminá-los, ou surpresa ou traição, né, eliminá-los, ou que teria sido ocasional, sem a intenção. Essa é a polêmica. O fato que não se tem dúvida é o massacre. O massacre ocorreu, né? Não se sabe se foi traição ou se foi uma emboscada surpresa. Exatamente. Tendo sido ou não uma traição, eles estavam desarmados e estavam lutando em condições desiguais. Então nós tivemos um massacre, particularmente de um grupo específico, que eram os negros que estavam ali lutando, né, como lanceiros negros. Então isso é o centro da controvérsia que se arrasta há muito tempo, né? Isso aí a gente tem aí quantos anos se eu estou falando de finais de 1850, alguns momentos isso teve mais em evidência nos livros, nos escritos a respeito do conflito, outros momentos menos, e isso tem emergido com muita força a partir da década de 70, como eu falei. Oliveira Silveira, um poeta, intelectual e militante negro, super reconhecido nacionalmente por esse movimento Palmares que foi criado aqui, e a partir dos anos 2000, particularmente, é um tema que não se tem mais Semana Farroupilha em que não se fale mais a respeito, né, do tema. E aí é um grande reconhecimento que nós temos que fazer ao movimento negro, a intelectualidade negra que tem crescido, particularmente em função da política de cotas, né? Então, esses temas a respeito da população negra, eles têm sido mais retratados nas pesquisas acadêmicas, porque nós temos mais representatividade negra nos bancos acadêmicos, intelectuais. Então, cada vez mais... Pode falar? Não. O senhor foi bem aqui preocupado em mostrar as duas versões, né, em relação a esse fato como historiador. Eu fiz a mesma pergunta para o nosso convidado anterior, o escritor Alci Cheuich, em relação a Davi Canabarro, traidor ou não. O senhor quer deixar a sua opinião? O senhor construiu já uma opinião, ainda está em construção em relação a Davi Canabarro, se foi ou não traidor? Não, eu vejo assim, ó, primeiro eu vou falar o que levaria a uma traição, né, a um acordo, né? Isso é fundamental para a gente entender se é uma hipótese verossímil ou não. Estávamos chegando no final de uma guerra de quase 10 anos, o Rio Grande do Sul, na verdade, não era o Rio Grande do Sul inteiro, era uma parte do Rio Grande do Sul que estava revoltado, isso é importante. As cidades economicamente mais pujantes não aderiram, então havia uma dificuldade de perpetuação da guerra pelo lado dos farroupilhas, né? E aí já se estava nas tratativas de paz, de armistício. E aí tinha uma questão que era muito delicada. Qual era o destino que ia ser dado
aqueles grandes contingentes de soldados negros aos quais havia se prometido a liberdade. O Império não aceitava de nenhuma forma a concessão da liberdade, era um Império escravista. Isso serviria, na visão do Império, de um mau exemplo, um péssimo exemplo para os escravizados de outras regiões, a possibilidade de negociar a liberdade, né? Por outro lado, mandar esses escravizados de volta para a senzala também não era concebido, porque eles estavam ali 10 anos se politizando, ouvindo discursos de liberdade, igualdade, fraternidade. Eles estavam militarizados também, né? Então havia um receio de que esses escravizados retornassem para as senzalas, insuflassem levantes, né, revoltas, mobilizações de resistência, ou fugas para o Uruguai, onde havia a escravização sido abolida, já ao longo da década de 40. Então existia um contexto onde se via a impossibilidade, um grande problema, qual o destino a ser dado para esses soldados negros. Então é nesse contexto que eu acredito sim que houve esse acordo. A gente tem um documento que é questionado porque se fala que a Carta de Porongos não foi escrita pelo Caxias, só foi assinada, mas isso era uma prática comum, né? Nenhuma autoridade militar, até os dias de hoje, elas são secretariadas, esses documentos são ditados, revisados, depois apenas assinados, né? Então a gente tem muitos elementos para ver como uma hipótese verossímil da eliminação, né? E de mandar um recado para os lanceiros que nem todos estavam presentes ali, né? Naquele momento em Porongos, mas servia como um recado, qual é o lugar reservado para vocês na sociedade que agora, né, a sociedade sul-rio-grandense que estava se reintegrando ao Império Escravista, né? Sim. É o cativeiro ou é a violência, né? Que é a linguagem com a qual as elites sempre trataram os seus escravizados. Eu sei que essa versão, ela choca de frente não só com o sentimento que muitos setores da nossa sociedade projetam no passado farroupilha, que é um sentimento de idealização, de construção de uma narrativa heróica, né, a respeito dessas lideranças, mas eles eram homens do seu tempo, né, eles não eram aqueles homens que nós vemos nas séries e nas produções televisivas que muitas vezes constroem uma versão de pessoas que estavam à frente do seu tempo, humanitárias, né, não machistas, né, muitas dessas lideranças foram assim retratadas. Eles não eram homens do seu tempo, eram senhores de escravos, como o próprio Bento Gonçalves, que ao morrer deixa dezenas de escravos para os seus descendentes. E então eu acredito que de fato é muito mais provável que esse documento tenha sido verdadeiro e, consequentemente, comprove uma traição do que ele tenha sido uma farsa para tentar desmobilizar os farroupilhas. Então, eu acredito que houve, de fato, uma traição aos lanceiros negros em Porongos. Chegando ao fim do episódio, professor, a última questão. Fim da guerra, tem lá no início de 1845, naquela virada do mês de fevereiro para março, assinatura dos dois lados do Tratado de Ponche Verde. E na quarta cláusula tem o seguinte: são livres e como tais reconhecidos todos os cativos que serviram na Revolução. Como foi a vida desses escravizados que lutaram, seja com farroupilhas ou imperiais, se tem conhecimento, documentos que comprovam que ganharam a liberdade ou seguiram cativos? Certo, também é uma questão importante e que tem se avançado em termos de informação mesmo, de registros históricos a respeito, né? Então, como tu falaste, Leandro, em 45, né, tivemos aí o Tratado de Ponche Verde. Uma questão era o destino a ser dado a esses lanceiros, né, aos quais havia sido prometida a liberdade. Então, eles deveriam ser incorporados, né, entregues ao Império, incorporados como libertos ao Exército Nacional. Nem todos tiveram o mesmo destino, alguns deles foram entregues ao Império, 77 deles foram remetidos ainda em 1845 para o Rio de Janeiro, na barca Triunfo da Inveja, né, um nome inclusive muito peculiar, e ao longo dos anos seguintes várias levas deles foram sendo remetidos ao Rio de Janeiro. Muitos voltaram à escravização, às suas senzalas de origem. Nós temos referências que a gente encontra ocasionalmente a escravizados que em algum momento dão algum depoimento que retornaram a senzala e continuaram vivendo como escravizados, mas como o trabalho da Daniela, eu refiro mais uma vez, ela vai então buscar identificar
como que se deu o destino deles após terem chegado ao Rio de Janeiro, né? Muitos deles vão ser, então, remetidos. Existia mais ou menos um trajeto padrão. Eles chegavam no Rio de Janeiro, na corte, eles eram colocados inicialmente no depósito de recrutas da Praia Vermelha, depois eram remetidos para o Arsenal de Guerra e lá eles eram remanejados ou para o Hospital Militar ou para a Fortaleza de Santa Cruz, de acordo com a necessidade que essas instituições estatais tinham. Ou seja, muitos deles acabaram virando não libertos, mas escravos da nação. Permaneceram como escravizados, prestando trabalho para essas instituições militares, né, que existiam na capital imperial. É interessante a gente ver a questão do protagonismo desses indivíduos. A Daniela achou alguns desses libertos, que era uma liberdade precária, que foram remetidos para o Arsenal de Guerra no Rio de Janeiro. Eles encaminharam um abaixo-assinado para as autoridades, reivindicando esclarecimentos de como eles deveriam ser considerados libertos, soldados ou escravos da nação. Isso constava no documento, no abaixo-assinado que eles mandam. Então isso é interessante, que mostra tanto a capacidade de atuação política, de leitura, de mobilização deles, como, por outro lado, a situação precária de liberdade que eles viveram. Não foi uma liberdade plena, porque eles eram libertos desde que permanecessem como soldados, e muitos deles permaneceram como escravos da nação, tanto que eles estão questionando, afinal de contas, nós somos o que nessa sociedade? Que nos prometeu liberdade, né? Que nos fez um acordo com a promessa de liberdade, que agora a gente está numa situação precária, tá? Então, são muitas histórias, são muitos nomes que ainda precisam vir à tona, merecem ter o seu protagonismo reconhecido, e aí se isso macula ou não uma projeção que nós temos a respeito do que foram esses farroupilhas, aí é uma questão que nós temos que resolver no presente, a partir da nossa capacidade de crítica e de lidar com as contradições que estão presentes em todos os momentos, né? E sem dúvida constituíam essas lideranças farroupilhas que, se por um lado propuseram avanços em termos de organização política republicana, eles estavam inseridos numa sociedade que era permeada de violência e de racismo, né? É a palavra que nós devemos usar na sua acepção muito ampla. Racismo no qual nós vivemos até os dias de hoje, e por isso que é importante nós reconhecermos as demandas de narrativas, né, que o movimento negro e que a intelectualidade negra, com tanto esforço, nos tem trazido sobre a importância da gente reler a história do Rio Grande do Sul a partir da trajetória do Antônio Ribeiro, do Francisco Cabinda, do Moisés de Souza Neto, né, de tantos outros lanceiros que viveram e que nós, felizmente, estamos aí aos poucos possibilitando, né, tendo acesso às suas trajetórias. Historiador Vinícius Oliveira, professor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, muito obrigado pela aula, volte sempre. Obrigado, um abraço. E eu deixo aqui o convite a todos vocês que não acompanharam os episódios anteriores. Já falamos de Bento Gonçalves e Duque de Caxias. O próximo episódio, na semana que vem, sobre Bento Manuel Ribeiro. Nós temos aqui convidados que trazem visões amplas, convergentes, divergentes, de um período importante da história do Rio Grande do Sul, a Guerra dos Farrapos, 1835 a 1845. Essa temporada que tem o oferecimento de Carrefour, há 50 anos alimentando o seu melhor. Sans Clube, vale muito ser Sans. Chegou o novo Chevrolet Onix, venha conhecer. Tem Isabela, tem histórias para contar no Parque Harmonia. Betano, o app de apostas e cassino favorito dos gaúchos. Piracanjuba, 70 anos, viver bem é celebrar a nossa história. Liquigás e Copa Energia, energia que transforma vidas. E Blueville, tá em tudo, em cada grão tem uma história. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio na semana que vem. Tchau!